Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar os comentários da prova da CGE Santa Catarina, da banca FGV. Então a gente no primeiro bloco, a gente comentou as questões de 1 a 20. Agora nesse bloco vamos comentar as questões de 21 a 40, né? Total da prova foram 60 questões, vamos comentar todas para vocês. E adicionalmente, né, as dicas que eu dei lá no início do primeiro bloco, nesse bloco eu queria dar também outra dica para vocês. Brevemente eu pretendo lançar um curso amplo, um tudo em um, né, que vai ter todas as minhas questões comentadas, vai ter tudo que eu ando produzindo, vai ter tudo concentrado nesse curso. E para vocês que já compraram os meus cursos específicos ou que venham a comprar até lá esses cursos específicos, porque ainda não tem data definida, né, para eu lançar esse novo projeto. Mas para quem já adquiriu e vem adquirir, os valores que vocês já investiram, não se preocupem que eles vão ser aproveitados como crédito nesse novo projeto, ok? Aí quando tiver esse novo projeto, aí eu vou falar para vocês, né, melhor sobre essa regra. E aí, caso você já tenha adquirido, basta me avisar que aí a gente dá o desconto proporcional. Vamos ver como é que vai personalizar isso. A princípio eu estou pensando dessa forma. E aí vocês vão ter acesso ao completão mesmo, né? Um curso completo, com tudo, qualquer novidade aí, eu vou estar botando tudo lá. Aí vocês vão ter ali, como se fosse ali uma bíblia da engenharia com foco em concursos, ou seja, acaba servindo, né, para quem está na graduação, na pós, porque são aqueles conceitos filtrados já por bancas, são bancas formadas por profissionais renomados, né, da nossa academia. E aí eu acabo aqui, né, consolidando, né, de uma forma, tento mastigar o máximo possível para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar lá no comentário da nossa prova. Então, outra questão, então a questão 21, lembrando que essa prova é a prova, né, prova tipo 1, né, a prova branca, da cor branca do período da tarde, tá? Só para vocês saberem. Então a numeração é dessa prova. Aí vocês têm que ver na prova de vocês qual é o número certo da questão. Então vamos lá. A figura a seguir apresenta uma laje de concreto armado com um rasgo, né? Tá aqui o rasgo. No projeto dessa laje, para que haja dispensa de reforço de armadura, os valores máximos das dimensões A e B do rasgo devem ser respectivamente de. Aí vem aqui as opções, né? Então vocês vejam aqui, ó, 3 metros nessa dimensão e 5 metros nessa dimensão em planta. Então o que vocês acham, pessoal? Então, assim, intuitivamente, né, vocês lembram, na aula a gente mostrou isso para vocês, essa é a norma 618, é uma das normas mais cobradas, né, em concurso público em geral, e ela traz que esse vão, para poder dispensar verificações adicionais, ele tem que ter, no máximo, um décimo avos do menor vão da laje, em ambas as dimensões. Ou seja, se fosse para essa regra da 618, era para ser quanto? 30 e 30 centímetros. Mas você veja que não tem nem opção, né? Então, realmente eu marcaria um décimo de cada uma. Eu marcaria ali A e B, 50 e 30, letra C. Né? Seria a marcação. Mas aí eu só trazendo aqui, ó, o que a norma 618 traz, né? Isso aqui é a figura retirada na nossa norma de referência 618, 2014, né? Válida agora no período da prova. Então aqui, ó, o AX e o AY, ó, ambos têm que ser menores do que LX sobre 10, ou seja, a menor dimensão. Dimensões limites para abertura de laje com dispensa de verificação. Ok? Então tá aí a regra da norma 618. Então você já veja que essa questão acaba sendo polêmica também por isso. Mas intuitivamente a gente marca o que dá um décimo de cada um, que dá letra C, porque não tem nenhuma opção com 30 e 30, ok? Então tá aí outra questão que também pode dar polêmica. Questão 22, instalações hidrossanitárias. A figura a seguir apresenta parte da instalação hidrossanitária de uma residência unifamiliar com um pavimento. Então tá aqui, né, a figura que foi mostrada. Aí tem aqui X, né? Aqui X, a tubulação X e a tubulação Y. Aí dão as tabelas, né, da unidade Hunter de contribuição, o HC, do lavatório de chuveiro vaso sanitário,
soma das unidades rand de contribuição e o diâmetro correspondente, né, de 40 a 100. Nessa instalação, supondo que o ramal de descarga do vaso sanitário não pode ser reduzido, os diâmetros das tubulações X e Y são dados respectivamente por... Aí vem aqui todas as opções, ok? E aí, o que vocês acham, pessoal? Vamos lá ver quem é X, quem é Y? Olha lá. X, ó, tá aqui o X e Y é essa aqui, ó. Então, o Y é a tubulação que sai do vaso sanitário e recebe também a contribuição aqui da caixa sifonada, né? Então, Y, a gente, né, que assistiu nossa aula, né? A aula é bem completa, instalações sanitárias, porque é um assunto muito cobrado, então a gente tem vídeos bem completos também dessa aula. Então, o que a gente fala lá? Que a tubulação tem que ser no mínimo que sai do vaso sanitário de 100 milímetros. Então, pronto. Então, já estamos aqui entre as letras D e E. Só que aqui do lado, ó, já vem aqui, ó, primeiro, essa tubulação recebe contribuição de quem? Ó, do lavatório, né? Vou botar aqui, do lavatório, do ralo do chuveiro aqui, né? Então, olha só, do ralo do chuveiro. Então, lavatório com ralo do chuveiro, ó, deu quanto? Deu 3. De 0 a 3, inclusive, diâmetro mínimo de 40 milímetros. Então, tranquila essa questão, né? 40 e 100, né, pessoal? 40 e 100 milímetros. Letra E. Então, letra E, que foi o gabarito preliminar, né? Não temos contestação. Outra questão agora. Ó. A figura a seguir apresenta parte da instalação elétrica de uma residência unifamiliar. Para que o centro de luz pertencente ao circuito 3 funcione adequadamente, é necessário que no eletroduto X haja, aí vem as opções, ó, 3 fios de retorno, um fio fase e um fio de retorno, um fio fase e 2 fios de retorno, um fase, um neutro e um retorno, um fase, um neutro e 2 retornos. E aí, o que vocês acham? Pessoal, vamos ver o que a gente viu na nossa aula de instalações elétricas. Então, a nossa aula lá, aula 15, instalações elétricas. Primeiro, simbologia. Então, olha só, olha só o que significa ó, o interruptor quando ele está assim, ó, todo preenchido, achuriado, né? É um interruptor three-way ou paralelo, olha só. Então, tá aqui, ó. Então, são dois interruptores three-way ou paralelos. Significa que ambos comandam a lâmpada, né? Ambos têm o comando da lâmpada, né? Então, temos mais do que um comando aqui para a mesma lâmpada. E olha só o que a gente mostrou para vocês, tem lá na nossa aula, como é que funciona, né, quando temos um three-way, olha só. Então temos a fase e o neutro volta da lâmpada, né? E temos a fase. Como é que vai a fase? A fase vai até um dos interruptores, e desse interruptor saem 2 retornos para o outro interruptor, olha só. E desse interruptor sai um retorno para a lâmpada, ok? E da lâmpada volta para o neutro, olha aí, ó. Olha só, aqui ó, interruptor paralelo three-way, ó. Esse é o esqueminha. Então, o que vocês concluem vendo essa figura? Que no eletroduto X, então olha só, aqui ó, tá vindo a fase, e aí aqui ó, são 2 retornos. Esses 2 retornos vêm para cá, e daqui sai um retorno a mais. Então, letra A, ó, 3 fios de retorno. Então, vamos ter aqui, ó, né? Vamos ter aqui como? Ó, aqui, ó, três risquinhos menores aqui, ó, que são os 3 retornos, né? 2 que vem do outro interruptor e um que volta para a lâmpada. E da lâmpada, ela se interliga com o neutro, fechando o circuito, ok? Então, estava lá, né? Certinho, conforme está lá mostramos lá na nossa aula. Então, quem estudou direitinho, tudo certinho, né? Provavelmente acertou essa questão. 24, questão de análise estrutural. A banca, né? Nessa prova da CGE, ela acabou sendo benevolente, né, com os candidatos e não cobrou hiperestrutura, que tem sido uma constante da FGV, uma característica própria da FGV, que é cobrar estruturas hiperestáticas. Então ela foi boazinha e só cobrou uma estrutura isostática, né? Então vamos ver aqui, ó. A figura a seguir apresenta uma viga biapoiada com 2 balanços submetida a um carregamento uniformemente distribuído, né? Estrutura simétrica, tudo, ela foi bem tranquila.
Sabendo que a seção transversal dessa figura é quadrada, de lado 20 centímetros, a máxima tensão normal de flexão nessa estrutura vale. Então, conforme a gente tem lá na nossa aula várias questões, né, resolvidas e tudo, desse tipo também, para achar a tensão máxima, o que a gente faz então? Né? É a tensão devido à flexão. Então, o que a gente tem que achar? O maior momento. Né? A gente acha onde está o maior momento, aplica esse maior momento, a seção, descobrindo qual é a maior tensão, né? Tensão de flexão, já que foi falar que a tensão é de flexão. Então, temos lá, ó, o que acontece aqui? Ó? Então, vamos ver aqui ó, como é que foi feito. Olha lá. Ó. Então, o momento em A, então a gente calcula aqui, ó, a gente já sabe, né, que os momentos eles vão ser, né, a gente já sabe que vai ser isso aqui, né, a gente já sabe que aqui tem um momento aqui, né, aí aqui pendurado vai ter um outro momento, tá, não ficou simétrico aqui o desenho, né, ficou ruim aqui, mas e aqui tem, aqui, mas é tudo simétrico, pessoal, isso aqui era para ser uma barriga simétrica aqui. Ok, então temos aqui, né? Então o que a gente tem aqui? Ó? Qual é esse valor, pessoal? Quando é balanço, ó, que a gente viu muito lá na nossa aula, questões resolvidas, né? Que é L2 sobre 2. Inclusive tem a videoaula também, de análise estrutural. E aqui, pessoal, essa barriga pendurada, ela é de quanto? Que é L2 sobre 8. Ok? Então basta a gente calcular todos esses momentos. Então já calculei aqui o momento em A, ó, que é L2 sobre 2, né, é negativo, o momento aqui é negativo, dá menos 2,5 kN vezes metro. Momento no meio do vão, vai ser, ele está pendurado em quem? No menos 2,5 aqui, né? Então aqui é L2 sobre 8 a partir do menos 2,5. Então vai ser menos 2,5 mais que L2 sobre 8, né? Que vai dar 7,5 kN vezes metro, né? A partir aqui da viga. Então, como é que a gente calcula a tensão? A gente já viu o quê? Que esse aqui é o maior momento, né? Então temos aqui o maior momento no meio do vão. Então, qual é a tensão máxima que a gente viu quando tem uma seção retangular ou quadrada, né? É o momento dividido pelo módulo, né? É o módulo resistente. Que é o módulo resistente? É BH ao quadrado sobre 6. Então, vai ser 7,5 dividido por BH ao quadrado sobre 6, né? Que vai dar 5.625 kPa, ok? Então, essa questão aqui não teve segredo, né, para vocês. É uma questão bastante corriqueira lá das nossas aulas da análise estrutural. Outra questão, resolvida também na nossa aula de resmate, né? O estado de tensões planas de um elemento de uma estrutura é definido pelas tensões normais, tensão X 120 MPa, tensão Y 60 MPa e tensão cisalhante, né? XY de 40 MPa. Nesse elemento, a máxima tensão cisalhante vale. Então, olha só como é que a gente mostrou lá para vocês. Olha só a aula 32 de resistência dos materiais. Estava lá a fórmula lá na parte teórica, tínhamos essa fórmula apresentada na parte teórica, né? Afinal, a tensão cisalhante máxima no ciclo de Mohr acaba sendo o raio, né? E aí, se fizer as deduções do raio, vai chegar, né? Ali por Pitágoras, né? Chega nessa fórmula, né? Esse seria o valor da hipotenusa dessa formulinha aí. E aí, pessoal, a gente mostra isso tudo lá na nossa aula de resmate teórica, né? E aí tínhamos também, acho que 2 questões resolvidas, né? Mostrando na prática. Vamos ver? Então é só aplicação direta da fórmula lá. Então, tensão X menos tensão Y sobre 2 ao quadrado, né? É 30 ao quadrado. Então, aqui vai dar quanto, né? Só para mostrar aqui a continha, né? É 120 menos 60, né? Dividido por 2, né? Ao quadrado, né? Isso aqui tudo ao quadrado. Mais a tensão cisalhante, né? Ao quadrado. Isso aqui tudo é o quê? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Então, vou botar aqui um igual. Então, pronto. Aí vai ser igual ao quê? 120 menos 60 dá 60. Dividido por 2 dá 30. Então, 30 ao quadrado. Mais 40 ao quadrado. Raiz quadrada disso dá 50 megapascal. É o gabarito, né? Ou seja, para quem lembrou da fórmula, acertou rapidamente essa questão. Questão 26.
A medição de obras civis na administração pública é realizada de diferentes formas, dependendo do regime de execução da obra. Desse modo, a medição realizada por percentual de execução física dos itens associados a valores pré-determinados no cronograma de execução físico-financeira está associada ao regime de tarefa, subempreitada, empreitada mista, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário. E aí, pessoal, o que vocês acham? Então, a gente comenta, né? A gente fala sobre essa questão da empreitada preço global, preço unitário, né? Nos vídeos a gente comenta sobre isso, né? E a gente comentou, empreitada preço global, você tem as etapas pré-definidas e vai sendo medido por etapa. E normalmente também essas etapas pré-definidas, né? Elas podem ser medidas de forma percentual também. Então, por quê? Porque a empreitada por preço unitário, ela pressupõe a medida por unidades de medição e não por percentual, né? Então, nesse caso, de fato, a que mais se adequa é a letra D, empreitada por preço global. Questão 27. As opções a seguir apresentam atividades específicas da fiscalização da construção de uma estrutura de concreto armado, à exceção de uma, assinale-a. Letra A. Solicitar ao contratado o plano de descimbramento das peças, aprovando e acompanhando sua execução sempre que necessário. Beleza, né? No caso da realização de juntas de concretagem em concreto aparente, apresentar a contratado o plano de juntas desejado, quando não indicado diretamente no projeto de arquitetura. Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre preparo, transporte, lançamento, vibração, desfome e a cura do concreto descritas na prática de construção correspondente. Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou canalização que passe através de vigas ou outros elementos estruturais seja modificada em relação à indicada no projeto sem a prévia autorização da fiscalização. Controlar com auxílio de laboratório a resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto, catalogando e arquivando todos os relatórios dos resultados dos ensaios. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui? É uma questão que, ao meu ver, dá para resolver pelo bom senso, né? Dá para resolver pelo bom senso. Por quê? Pelo bom senso, pelo menos para mim, mas eu acho que para a maioria de vocês, a letra B saltou os olhos. Por quê? Primeiro, juntas de concretagem não indicadas no projeto de arquitetura, de um concreto aparente, né? Tudo bem, né? Um projeto de arquitetura não está assim tão diretamente assim, isso aí estaria mais no projeto estrutural, né? Mas, assim, a fiscalização apresentar o plano de juntas desejado, que acontece? Pela lógica, já tem que ter, para poder fazer, né, uma estrutura de concreto aparente que seja, mas já tem que ter o projeto, né, desde a licitação, né? Então já tem o projeto desde o início do contrato e a contratada tem que seguir o projeto e não o fiscal chegar lá e dizer, né, como é que tem que ser. Não me parece razoável isso. Então eu realmente marcaria a letra B pelo bom senso. E o restante, pessoal, a gente vê assim, a gente não percebe, né, nada estranho, né, lendo o resto, para quem, né, já estudou bem, porque na aula de concreto a gente tem um módulo, né, dos vídeos, inclusive, da parte teórica também, fala da 14.931, a norma, né, que é sobre execução. Então você vê que está tudo de acordo com a norma, nada que contrarie a norma e o bom senso, né? Então a letra B seria o gabarito. E aí isso aqui também está na nossa numa das nossas fontes de referência, que é o Manual de Obras Públicas da SEAP, ok? Então estão essas regrinhas lá e a letra B, né, é a que está desconforme realmente, ok? 29, agora calma aí, deixa eu ver. Ah, tá. Agora tá, e agora 28. Questão 28. Sobre os contratos da administração pública, analisa as afirmativas a seguir. É necessário que em todo e qualquer contrato se estabeleça as garantias oferecidas para assegurar a sua plena execução. 2. Do contrato devem constar o preço e as condições de pagamento, os critérios, database, periodicidade do reajustamento de preço, critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. 3.
É necessário estabelecer a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente os casos omissos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Entre 1, 2 e 3, qual que está certo, qual que está errada? Então, essa questão, a meu ver, não tinha jeito, né? Vocês tinham que conhecer a lei de forma detalhada, né? Tem que saber a lei detalhada, a literalidade da lei. Então, nesse caso, a nova lei, né? 14.133. Porque olha só como é que vem na lei que a gente mostrou lá na nossa aula. Nossa aula, essa questão tinha lá, né? Então, são necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam. Então, tá lá, ó, item 2 está aqui, ó, certo? Certinho. E item 3, ó, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Olha como foi cruel essa questão, né? E olha como é que veio, ó. É necessário que em todo e qualquer contrato se estabelecer as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento. Então, não é em todo e qualquer caso. Então, com isso, daria para acertar as duas primeiras. E a outra veio no texto literal, né? Porque afinal nossa aula é mais voltada para o que interessa a obras públicas, né? A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. Tem que estar também, né? Tem que estar previsto no contrato. Então, apenas a 2 e 3 estão corretas e a 1 está errada, conforme a gente viu no detalhezinho da literalidade da lei. Questão cruel essa, né? Questão 29. Sobre a instalação de escadas de uso coletivo em um canteiro de obras, assinale V para verdadeiro, F para falso. As escadas devem ter largura mínima de 80 centímetros. A altura dos degraus deve ser uniforme, ter no máximo 20 centímetros. Deve haver patamar intermediário, no máximo a cada 2 metros de altura, com a mesma largura da escada e comprimento mínimo igual à largura. E aí, pessoal, o que vocês acham aí que está verdadeiro ou falso? Então, é uma questão que costuma ter, assim, costuma sempre ser cobrado, né? Que é sobre segurança do trabalho NR18. Né? Nós temos também a aula de NR18 junto com o canteiro. E aí, nesse caso, cobrou uma especificidade da norma, né, da NR18. A gente colocou lá na aula de vocês, inclusive, a própria literalidade da norma atualizada, né, lá junto com a aula. Então, tem a aula que a gente pincela o que a gente acha com cara de questão e a gente bota a norma toda. E aí a gente tem centenas de questões sobre o assunto que vocês... dezenas, né, de questões sobre o assunto, que agora não me lembro, né, se passa de 100 ou não, mas que mostra para vocês como a banca cobra, que é a literalidade, não tem jeito. Então tá aqui, ó, o que fala a NR18? Ter largura mínima de 80 centímetros, ok. Altura uniforme de degraus de 20 centímetros, beleza. Patamar intermediário de no máximo a cada 2,9 metros, ok. Com a mesma largura da escada e comprimento mínimo igual à largura. Então, V, V e F, né? Aqui seria 2,9, né? 2,9 metros. Então tá aí o gabarito dessa questão. Questão 30. Apresenta-se a seguir uma tabela, um trecho de uma tabela de preços unitários para execução de serviços de terraplanagem. Então tá aqui, ó, a tabela de preços, os serviços, né? E os preços sem BDI e com BDI, preços unitários. E aí vem também mais serviço, outra tabela, né, com mais serviços e mais preços unitários. O serviço a ser executado envolve as seguintes tarefas: desmatamento, destocamento e limpeza de uma área retangular de comprimento 100 metros e largura 30 metros, na qual encontram-se 10 árvores com diâmetro de 15 centímetros. Escavação do solo de primeira categoria com 50 centímetros de profundidade, densidade de 2 toneladas por metro cúbico, que será deixada inicialmente em uma área lateral situada a 100 metros de distância. Transporte posterior do material escavado em caminhão basculante até Botafogo, que se situa a 5 km de distância. Então, o que pede? O preço total a ser pago para a realização de serviços sem considerar o BDI vale. Então, pessoal, é uma questão que envolve atenção, né? Atenção e um pouquinho de tempo, né? Que tem que pegar item a item, pegar ele bem detalhado, ir lá na planilha, escolher o serviço, escolher o preço unitário e ir fazendo e aí chega na resposta. Não tinha, assim, ao meu ver, nenhum desafio nessa questão, né? Era uma questão realmente mais uma questão de lógica. E como a gente viu lá nas nossas aulas de análise orçamentária, tudo é um tipo de questão da FGV previsível, né?
Então vamos ver, ó. Então tá lá uma recapitulação dos dados, né? E aí temos o preço P1 daquele serviço 1. Então ele vai ser o quê? O desmatamento, né? 100 vezes 30, que é a área, né? 100 por 30 é a área do terreno, vezes o preço unitário do desmatamento sem BDI, né? Lembra? É 28 centavos aquela primeira tabela. Mais 10 vezes 8,87. 10 o quê? São 10 árvores com um diâmetro de 15 centímetros. E tinha lá o serviço, né? Olha lá o serviço. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Desmatamento manual de árvores com diâmetro menor que 30 centímetros. Ó. 8,87 preço sem BDI unitário, né? Então tá lá. 10 vezes 8,87 dá 928,70. Preço, né, da primeira etapa do desmatamento. Preço da terraplanagem, ó. Vai ser o volume, né? Então é 100 vezes 30 vezes meio metro de profundidade, vezes o preço unitário, né, da escavação do material de primeira categoria, com DMT entre, se não me engano, entre 0 e 200. Vamos ver aqui, pessoal, qual que eu escolhi aqui. Então é isso aqui, ó, escavação e transporte, né, de primeira categoria com transporte de 0 a 200, porque ele fala que ele desloca lá por 100 metros, né? Tá lá, né, de 100 metros de distância. Então, tá aqui o preço da etapa 2 de terraplanagem. E o 3 do transporte, né, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o volume escavado, né, vezes o peso específico, né, 2 toneladas pelo metro cúbico, aí você vai ter o peso. Mas por que isso? Por que eu calculei o peso, pessoal? Porque lá, ó, o preço que dá do transporte, ó, seria esse aqui, ó, transporte de solo e ou areia em caminhão basculante, ó, tonelada vezes quilômetro. Então a gente tem que calcular o peso deslocado vezes a distância, né, que são 5 quilômetros. Então tá aqui, ó. Vezes 2 toneladas, vezes 5 quilômetros, né, tonelada vezes quilômetro, vezes o preço unitário sem custo unitário, né, vezes o custo unitário já que é sem BDI. 12.450. Total, soma, né? 19.543, que é exatamente o gabarito. Então, exigia só atenção mesmo, né? Nas unidades de medição dos serviços, encaixar trabalho básico de um orçamentista. Questão 31, pessoal. O engenheiro deseja estimar o custo de construção de imóvel urbano considerando os valores apresentados na tabela a seguir. Custo unitário básico, está aqui, R$ 1.740 por metro quadrado. Orçamento dos elevadores, orçamento das instalações especiais, orçamento das fundações especiais, orçamento das fundações diretas, taxa de administração da obra, custo financeiros durante o período, lucro ou remuneração da construtora. Então, isso aqui é basicamente como se calcula o custo. Aí que ele quer saber, considerando que a área equivalente da construção é de 500 metros quadrados, o custo unitário de construção, né, da área equivalente é D. Então ele deu ali o custo unitário básico e aí temos que transformar no custo unitário de construção. A gente trouxe na aula, né, pessoal, aula de avaliação de imóveis, olha só, aula 23, trouxe essa fórmula aqui para vocês, né? Que é o que, ó? O custo vai ser o CUB mais o orçamento dos elevadores, mais o orçamento das instalações especiais, mais as fundações especiais, menos o preço da fundação direta, né? Dividido pela área equivalente, vezes 1 mais a taxa de administração, 1 mais as taxas financeiras, 1 mais o lucro. Então, aplicando, né, os dados aqui na fórmula, vamos ter 1.740 mais 40 mais 45 mais 75 menos 30, dividido por 500 aqui dentro, né, para ficar igual ao metro quadrado igual esse, vezes, deixa eu ver aqui, acho que faltou um parênteses aqui, né? Acho que tem mais um parênteses aqui, ó, vezes aí os índices, né? Então vai dar 1.740 mais 260, então isso aqui tudo dividido por 500 vai dar 260, vezes 1,05, vezes 1, vezes 1,1. Então o custo unitário da construção vai dar, né, 2.541, letra A, ok? Então tá aí resolvida essa questão que estava lá na nossa aula de avaliação de imóveis. Curva ABC, pessoal, vimos muito também, né? Planejamento, controle, curva ABC e tudo mais. Então, com relação à curva ABC de insumos em uma obra, assinale V para IF, né? Verdadeiro ou falso. Iniciando na classe A ainda até a classe C, os valores dos materiais do insumo são ordenados do mais barato para o mais caro.
E aí, pessoal, o que vocês lembram da curva ABC? Primeiro, nós temos lá a planilha, vamos supor, dos insumos. Então, temos lá os insumos, né, as unidades de medição do insumo e os preços deles, estão lá os preços dele. Qual é a primeira etapa para elaborar a curva ABC? A gente classifica, né, de quem? Do maior para o menor. Então, a gente classifica em ordem decrescente dos preços totais desses insumos. E aí, a partir disso, né, a gente traça a curva ABC, em que tem a aplicação do princípio de Pareto, né, os poucos significativos e muitos insignificantes. E existe uma regra, né, uma regra em geral, que a classe A é formada por poucos elementos, os primeiros elementos, que eles costumam dar, em geral, em torno de 80% do valor total. São os itens que tem que ter uma atenção especial, né, do controle. E aí depois vem a classe B, que costuma dar em torno de 15% do valor total da obra, né, dando em torno de... Aí tem lá os itens que preenchem esses 15%. E aí tem a maior parte dos itens, que são os itens que valem em torno de 5%. Mas é claro que na prática esses percentuais variam, né, de acordo com a necessidade prática. Nesse caso teórico, né, então a gente tem o quê? Que a classificação ela é do mais caro, né, são ordenados do mais caro, né, mais oneroso, mais caro, para o mais barato. É o inverso, né, pessoal? Então é inverso disso. Falsa, né? Outra questão. Na aplicação de instrumentos de gestão de custos, os maiores ganhos são conseguidos nas reduções dos valores unitários dos itens pertencentes à classe A. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, na classe A estão os itens de maior valor, são os valores que, teoricamente, equivalem a 80% do valor da obra. Então, se você está diminuindo os custos unitários desses itens, são as reduções de maior impacto no valor do projeto da obra, né? Então, verdadeiro que está constando aqui. Classe A, né? Os valores dos percentuais acumulados de custos da classe A até a classe C são crescentes. Crescentes, pessoal, os valores dos percentuais acumulados. Então, olha, essa aqui é tipo uma pegadinha, né? Porque o que acontece? Se você pegar a classificação, os percentuais vão reduzindo, né? Então, isso poderia ter confundido algum de vocês. Mas, na verdade, ele está falando dos percentuais acumulados. Então, acumulado seria a segunda coluna, né? Em que você vai somando os percentuais para poder traçar a curva, que a curva ela é crescente. Então, verdadeiro, né? Então, tá verdadeira essa questão. Os valores, né, são crescentes. Então, seria F, V e V. Tá aqui letra D, né? Gabarito, letra D, F, V e V. Só esse último item que tinha que ter atenção aí, uma atenção peculiar, né? Outra questão, esse tipo de questão a gente vê muito na nossa aula de fiscalização, né? A FGV gosta de cobrar desse tipo de questão em fiscalização também. A figura a seguir mostra o cronograma físico-financeiro de uma obra de engenharia cuja duração total é de 10 meses. Os valores estão expressos em reais. Então tá aqui, né? Esse tipo de questão também pode ser considerado na parte de planejamento e controle. A atividade que possui a maior relação custo total versus tempo de execução é a A. Então, ele quer saber, né, qual que vai dar o maior custo. Então, o que você faz? Você soma o valor total da atividade e divide pelo prazo dela, né? Então, a gente faz, tem que fazer meio que 1 a 1, mas já dá para ver mais ou menos aqui, né? Só de observar, eu já partiria logo para esses maiores valores aqui, ó, né? Já partiria logo para esses. Então, aqui, por exemplo, ó, 300, 300, 600. 600 com 300, 900. 950 dividido por 6. E aí tem que fazer essa continha, né, pessoal? De cabeça é perigoso. Então tá aqui a conta de todos eles, ó. E aí qual foi o que deu maior, ó? Pavimentação, ó. Acabou dando 170 mil por mês e acabou sendo uma maior relação custo total tempo, pavimentação. Então é uma questão intuitiva, né? É uma questão só de intuitiva, assim, de raciocínio lógico em cima da interpretação do enunciado da questão. 34. No processo de cálculo do BDI para uma obra devem ser considerados os custos ou valores relacionados aos itens a seguir, à exceção de um, assinale-o.
Então, olha só, a exceção de um. Pessoal, BDI, a gente vê muito BDI nas nossas aulas, né? Seja nas questões, nos vídeos e tudo mais, aula teórica. Então, análise orçamentária. Vamos lá ver o que faz parte do BDI. Matérias-primas fazem parte do BDI, então essa aqui estava fácil, né, pessoal? Não, né? A gente sabe que é custo direto, matéria-prima, né? Administração central, então matéria-prima é o gabarito, né? Administração central, BDI, né? Então aqui está aqui o BDI, garantias está no BDI, né? Lucro está no BDI, tributos está no BDI, né? Ok? Então tá aí. Letra A, essa questão também facinha, né, para vocês. 35. No cálculo dos custos da mão de obra em engenharia, os diversos encargos sociais incorridos em relação aos funcionários devem ser levados em consideração. Entre os encargos listados a seguir, assinale aquele que está isento de recolhimento do INSS. Pessoal, questão cruel, né? Mas questões de encargos sociais, de análise orçamentária, elas vêm no detalhe. Não à toa, né, que a gente tem, se eu não me engano, tem um bloco lá dos vídeos da nossa aula só para encargos sociais, porque a banca adora cobrar encargos sociais, né? Então, o que acontece? Essa aqui é o seguinte, ó, tinha que lembrar do seguinte, ó, nós temos 4 grupos, né, lá na nossa aula de análise orçamentária, grupo A, B, C e D. Qual é o grande detalhe? Então aqui, o grupo A, então só para lembrar também, eu não trouxe aqui a composição que a gente mostra lá nas aulas tabelas, né? O INSS está onde, pessoal? Está lá no grupo A, né? O INSS está lá previsto com 20% de incidência, grupo A incide diretamente no salário lá do funcionário, né? Grupo B, pessoal, são os itens em que tem o quê? São os itens em que não há prestação de serviço, mas que incidem, em que o grupo A incide no grupo B, né? Então aqui nossos itens, são as férias, né? Licença paternidade, faltas legais, tudo isso está no grupo B, em que há incidência do grupo A, ou seja, a incidência do INSS. E o grupo C, neste grupo estão os encargos pagos diretamente aos empregados e assim sendo os que não incidem sobre ele os encargos do grupo A, ou seja, não incide o INSS. Quem é do grupo C? Aviso prévio indenizado, né? É quando há, por exemplo, as demissões e tudo mais. Incide o grupo C. Então, ó, quem é o grupo C? Multa por rescisão de contrato sem justa causa, aviso prévio indenizado, indenização adicional. Então, letra E é o gabarito. Né? Isso aí, quem assimilou bem nessa aula, tem domínio, né? Dos itens que compõem os encargos sociais, né? Acertou essa questão aí, se diferenciou. Questão 36. Com relação ao SINAP, analise os itens a seguir. Item 1. Nas composições unitárias de serviço, deve ser levado em conta a parcela referente à ociosidade do trabalhador. Certo ou errado? Estava lá na nossa aula. O preço é coletado para os insumos representativos, sendo os preços dos demais insumos obtidos por coeficiente de representatividade. E os preços dos insumos são coletados somente nas capitais. Está correto o que se afirma em? Vamos ver? Então tá lá, ociosidade. Então vamos ver o que estava lá na nossa aula, né? As pinceladas lá. Ociosidade, parcela de tempo prescindível, cujo impacto é desconsiderado nas composições. Então acho que isso aí tinha também questões comentadas, né, também. Então tá lá, ociosidade não entra na composição. É diferente de improdutividade. O preço dos insumos representativos é coletado e os preços dos demais insumos são obtidos por meio da utilização de coeficientes de representatividade que indicam a proporção entre o preço. Ok? Então aqui, e dá continuidade. Então aqui, ó, que caiu na questão, certinho conforme caiu na questão, né? As composições do SINAP integram o banco referencial de composições cujos relatórios são divulgados mensalmente na página da Caixa para todas as capitais brasileiras e para o Distrito Federal. Aqui vem a polêmica. A questão trouxe como gabarito letra D, dizendo que o 3 está correto, né? Só que o 3, pessoal, fala assim, somente nas capitais.
A pergunta é, cadê o Distrito Federal? Somente nas capitais e no Distrito Federal. Aí vem uma questão interpretativa, uma questão polêmica, o pessoal entrou com recurso, vamos ver o que vai dar. Aí tem que ver juridicamente. Distrito Federal é considerado capital, né? Complicado, né, pessoal? Somente nas capitais e no Distrito Federal, não vem escrito Brasília, né? No texto do SINAP, no Manual de Metodologias e Conceitos do SINAP. Então, tá aí uma questão polêmica que muita gente entrou com recurso nessa questão por conta desse item 3. 37. Relacione os métodos empregados para a cravação de destaques pré-moldados listados as respectivas descrições. Percussão, vibração e prensagem e os itens. Utilização de pilões de queda livre ou automáticos. Segundo item, utilização de macacos hidráulicos que reagem contra uma plataforma com sobrecarga ou contra a própria estrutura. E o outro, emprego de martelo dotador de garras com massas excêntricas que giram em alta rotação. Então, é uma questão que, ao meu ver, ela acaba sendo intuitiva, né? Estava na nossa aula trazia, né, dicas sobre isso. E de forma intuitiva você tem o quê? Que a percussão é o quê? É quando o martelo bate, né, na cabeça da estaca. Então, utilização de pilões de queda livre ou automáticos é percussão. A gente também falou sobre a questão da prensagem por macacos que são por macacos hidráulicos, né? Então tem lá a estaca mega, né? Tem alguns exemplos que a gente deu lá. Então, a segunda também ficou fácil. Então, a gente já sabe que dá 1 e 2, né? E o outro a gente, né, por vibração, então 1 e 3, né? Então, aqui vai ser 1, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é 1. Já sabe que isso aqui é 3. Então, sobrou 2 para esse aqui, que é da vibração. Ok? Então tá lá, né? A gente trouxe lá na questão, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de uma questão, a questão antiga, pessoal, 2008, para vocês verem. Eu trago a questão de 2008? Trago a questão até de 2002. Por que eu trago as questões? Porque elas têm conteúdo importante, né? E elas voltam a ser cobradas. Então, tipo de fundação profunda, em que a própria estaca ou molde introduzido para o terreno por golpes de martelo. São estacas cravadas por percussão, em que a estaca ou molde introduzido através de macaco hidráulico, estacas cravadas por prensagem. Tá? Então, tinha lá também na nossa aula essa questão. 38. No assentamento de cerâmica e azulejos, deve-se tomar cuidado com o efeito ao longo da vida útil da construção, relacionando as diferenças de contração e dilatação entre laje de concreto e os componentes de cerâmicos. Sob condições de calor extremo e frio extremo, o efeito observado nas peças cerâmicas assentadas é o D. E aí, qual que vocês acham, pessoal? Se apertar em ambas situações, se separar em ambas situações, está pedindo só peças cerâmicas, né? Se separarem no frio e se apertarem no calor, se apertarem no frio e se separarem no calor, se separarem no calor, mantendo-se unidas no frio. O que vocês acham, pessoal? Questão polêmica, né, pessoal? Questão polêmica. Porque o que acontece? Nós temos, quando que acontece frio extremo e calor extremo? Vai haver dilatação e contração, né, dos elementos. Quais são os elementos aqui que estão em discussão? A laje de concreto armado, realmente ela tem uma dimensão muito maior do que as peças cerâmicas, né? Então, no extremo calor, a laje vai o quê? Tende a expandir, né? Ela tende a expandir. Né? Até lá na NBR 618, né? É 10 a menos 5 por grau Celsius, o coeficiente de dilatação, né? Em relação às dimensões. E no frio extremo ela tende a se contrair. Então existe esse ponto de vista, né? E existe outro ponto de vista, que é isso que dá polêmica. Se for nesse primeiro ponto de vista, só no ponto de vista da laje, o que vai acontecer? No calor, as peças cerâmicas se separam. No frio, as peças cerâmicas vão se unir. Mas outro ponto de vista seria o seguinte: se for uma laje exposta ao sol, por exemplo, uma laje de cobertura com piso cerâmico, e esse sol vai fazer o quê? A energia solar. Ela primeiro vai aquecer a superfície então aqui é as peças cerâmicas. Então, as peças cerâmicas vão se dilatar antes da laje, né? E aí elas vão se unir. Olha só, é ao contrário do que se pressupõe somente sob o ponto de vista da laje, né? Da laje esquentando ou não. Então, essa questão dá uma polêmica. Mas o gabarito veio no sentido da laje, né?
Ou seja, as peças se apertam no frio, porque a laje vai se contrair, e elas vão se separar no calor, porque a laje vai se expandir. Mas é uma questão também que tem uma certa polêmica. Outra questão aqui, PET-CPM, né? PET-CPM, a gente explora bastante isso na nossa aula de planejamento e controle. Então, avalie a rede PET mostrada na figura a seguir, em que os arcos com traço contínuo indicam as atividades e os círculos indicam os estágios em que uma obra se encontra. Os arcos pontilhados mostram relações de dependência entre os estágios. Então, a gente viu na nossa aula que essas linhas pontilhadas elas são chamadas de atividades fantasma. Por quê? Os eventos, para poder traçar os caminhos, né, de forma visual, conseguir ver a interdependência das atividades, né, de antecessoras, sucessoras, o ideal é colocar os eventos em separado. Mas acaba que eles são considerados, essa atividade fantástica, é como se fosse o mesmo evento. Então o que nós temos aqui? É como se os 6 e 7 eles fossem o mesmo evento. Ou seja, a atividade I e a atividade H e a atividade G só podem iniciar após finalizado tanto a atividade E quanto a atividade F. Ok? Então, a gente viu isso lá na nossa aula, né? Atividade fantasma. Então, a tabela a seguir descreve as atividades e o tempo previsto para realizá-las. Então, está aqui, né, o tempo de cada atividade. Considerando que todas as demais atividades irão durar o tempo previsto, o máximo atraso que a atividade F pode sofrer sem comprometer o prazo para o término da obra em unidades é D. Então está aqui, ó, já com os prazos, né? Então, ele quer saber quanto que F pode atrasar sem atrasar o todo do projeto. Então a gente viu que todas as atividades subsequentes dependem tanto de E quanto de F. O que acontece? Se é o F, né? Ou seja, se a atividade de maior duração entre os dois caminhos aí atrasa o projeto como um todo. Então o que nós temos aqui, ó? Até o evento, né, 6, 7, né, até esse evento aqui, que acaba sendo um evento só, nós temos o quê? Nós temos aqui esse caminho e esse caminho. Esse caminho vai ser quanto? Ó? 2 com 4, 6, com 4, 10, 15. Ó. Então o caminho aqui de cima dá 15. 2 com 4, 6 com 7, com 8. E o caminho aqui de baixo é 8. Significa o quê? Significa que considerando todos os outros continuem com o mesmo prazo, o F ele pode atrasar mais 7 dias, né? Ele pode atrasar por mais 7 dias, que não vai atrasar o projeto. Por quê? Porque o outro caminho já vai dar 15 dias. Então esse caminho tem que dar 15 dias também. E aí com isso, né, tá aqui a explicação, né? Tudo isso que eu falei com vocês. E aí, o gabarito letra C, 7 dias. Beleza? Questão 40. Em gestão de materiais, um recurso patrimonial de uma organização é caracterizado por ser né? Eu não lembro agora se o original tinha um bem e eu que esqueci de transcrever, pessoal. Agora não estou lembrado. Essa questão, ao meu ver, é uma questão também intuitiva, mais com cara de contabilidade, né, do que planejamento e controle em si. Agora, eu até acabei não vendo lá na aula, mas eu acho que tem alguma coisa nas questões comentárias que a gente fala sobre bem tangível e intangível. Não tô lembrado, preciso conferir depois. Mas, o que acontece? Pensando aqui intuitivamente, tem o quê? Um recurso patrimonial. Recurso patrimonial, patrimônio, né? Então, o recurso patrimonial, vocês pensam, é um bem, é um recurso tangível ou intangível, né? Se for físico, palpável, é tangível. Se for subjetivo, né? Como royalties, como direitos e tudo, aí é intangível. Então, nesse caso, o recurso patrimonial é tangível. De natureza permanente ou temporária? Patrimonial, patrimônio é natureza permanente, né? Então, eu realmente, por intuição, eu marcaria, mesmo sem ter visto isso, eu marcaria realmente a letra A, né? Tangível, de natureza permanente, como imóveis e equipamentos, que é o que a gente conhece realmente como patrimônio. Ok? Então, esse é o nosso segundo bloco, acabei de mostrar para vocês, são as questões comentadas de 21 a 40. E, como vocês têm visto aí, a maioria das questões nós tínhamos lá no nosso curso. E
Espero, né, que vocês aí que tenham feito o nosso curso, né, principalmente tenham acertado tudo que tenham estudado e que tenham estudado tudo, né, de preferência. Então agora vamos para o nosso terceiro bloco para ver as últimas questões de número 41 a 60. Até logo, tchau, tchau.